Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao MBCV Cast. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo. E todas as quintas-feiras à noite, né, como habitualmente temos feito já há 3 anos, nós estamos aqui com um convidado especial trazendo um conteúdo relevante. Temos aí muitas vezes repetido essa história, né? Você tá lá no seu feed, passa, olhando a vida dos outros e o tempo passa muito rápido. Quando você vê, você passou 2 horas ali. E a nossa proposta aqui no MBCV Cast é que você tenha durante 30 minutos, 35 minutos, um período onde você possa ser edificado, onde as experiências, as vivências, as habilidades, as expertises que as pessoas que nós trazemos aqui, elas possam de alguma maneira impactar, falar ao seu coração. E nesta noite não é diferente. Nós temos aqui uma pessoa muito importante na nossa cidade, na nossa sociedade hamburguense, que é Pastor Volney Ferrari. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor Eliane. É uma alegria estar aqui nesse momento tão difícil para o Rio Grande do Sul, porque nós estamos vivendo um momento de reconstrução, né? E isso é um dos fatos assim que a gente vem marcando as nossas vidas, né? E eu espero que a gente possa nesse momento assim edificar muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque eu creio que a esperança jamais deve ser sucumbida, né? A esperança é a nossa vida, e isso nós devemos levar como um foco. Exatamente. Além de ser pastor, ele também é arquiteto e urbanista? Como é que funciona ali? Arquiteto e urbanista. Na realidade, a arquitetura e o urbanismo, ele confunde muito com a engenharia, né? Nós fazemos os mesmos trabalhos, né? Com uma diferença. O arquiteto ele está mais dentro da arte, mais dentro dos ambientes, estuda mais como executar a sua residência, seu local de trabalho, e o engenheiro é mais calculista, né? É mais frio, né? Então a função, mas a profissão ela se mistura, né? Ela está tanto servindo o engenheiro como o arquiteto. Olha só, e nós estamos aqui hoje dentro da nossa conferência apostólica aqui no MBCV. Também o senhor é convidado já, né? Nosso convidado especial. E nós estamos tratando esse tema que é a restauração dos valores do reino de Deus, né? E acho que muito pertinente a gente falar sobre arquitetura e falar sobre essas restaurações, né? Volney, é mais fácil nós restaurarmos um prédio antigo ou derrubar tudo e começar de novo? Ou qualquer prédio que esteja com algum problema, né, na verdade? Na realidade, o mais fácil sempre seria demolir tudo e começar de novo, né? Novas estruturas, porque um prédio a ser restaurado, nós não sabemos as fundações, né? Principalmente aqui em Hamburgo Velho, nós temos uma quantidade enorme de prédios que eu sou favorável, inclusive, a restaurações, né? Sim. Só que tem alguns que estão no momento assim tão precário, né? Que é muito mais fácil nós começarmos do zero, né? Embora eu realmente assim concorde com as restaurações, eu acho que são muito importantes, né? E falando assim de restaurações, eu vejo sempre que a restauração é um processo que ela tem que ter um estudo muito grande de todo o envolvimento, né? Então, eu utilizo como base que a restauração pode ser tanto a ponto físico como espiritual. Não, com certeza, né? Inclusive o nosso versículo tema é esse, né?
se os fundamentos forem destruídos, que poderá fazer o justo? Isso está lá, Salmo capítulo 11, versículo 3, né? Que quando você se depara, agora falando fisicamente, trazendo isso uma analogia, né, pastor? Quando tu te depara em uma situação da tua vida, em um ponto da tua vida, que tu, assim, e é uma coisa interessante, não sei se isso acontece contigo também, se já aconteceu, com certeza, né, pastor? Que quando uma coisa dá problema, dá em várias coisas ao mesmo tempo. Sabe assim, parece que tudo cai. Tudo cai. Né? Parece uma coisa assim, é na área social, é na área de relacionamento, é na área financeira. Parece que tem aquelas quedas bruscas, assim, que tu fica... Os fundamentos estão destruídos, o que tu vai fazer, né? Então, eu acho que tu já deu aqui uma pista, tu já deu uma palavra que é importante, né? Que é compreender o processo. Eu acho que daí, nesse momento, né, eu quero saber tua visão também, nesse momento, né, onde espiritualmente falando, emocionalmente falando, a pessoa teve problemas em diversas áreas, diversos níveis. O que faz aí, pastor? Eu levo como exemplo sempre o livro de Neemias. Neemias eu diria que seria um grande restaurador, né, dos muros de Jerusalém. Se a gente pegar todos os fatos desde o início do livro de Neemias, ele foi sacudido com a notícia que há mais de 100 anos ficaram os muros destruídos, né, completamente arrasados, né? E ele chocou muito, porque ele estava vivendo num momento de um bom trabalho, junto à casa do rei, né? Para ele não afetava, mas ele sentiu a dor que sentiria aquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém. Que era 1000 quilômetros dali, né? Exatamente, muito longe, né? Mas a primeira estratégia dele foi chorar e orar e jejuar, né? A partir daí, Deus foi abrindo portas na vida dele, né? Tanto é que ele recebeu até carta para ser quase um governador, né, de Jerusalém, para restaurar os muros, né? Tudo com ordem do rei da Pérsia, né, na época. E isso foi uma coisa assim impressionante. Mas como pode um homem restaurar todos os muros de Jerusalém, né, que estavam destruídos há mais de 100 anos? Ele usou a seguinte estratégia: em primeiro lugar, não falar para ninguém. Poucas palavras. Poucas palavras, né? E muito planejamento e muita ação, né? E isso é para nós, né, que estamos trabalhando tanto com o lado espiritual como o lado, muitas vezes, do nosso trabalho físico, é um ponto fundamental. Primeiro, saber assim, qual é a nossa estratégia, né? O que Deus está nos dirigindo. E a partir dessa orientação, desse foco, estabelecer critérios. E eu tenho uma convicção que quando Deus está conosco, não tem empecilho, né? Nós vamos chegar lá. Mas quando tu visitas uma obra e tu começa a ver rachaduras naquela obra, tu vai para um ponto mais minucioso, né? Tu vai examinar exatamente qual que é o problema que está acontecendo, né? Sim. Mesmo como arquiteto, vai lá examinar por que isso está acontecendo. Eu posso restaurar isso aqui para poder fazer alguma coisa interna mais legal, ou eu tenho que destruir isso ali? Eu acho que essa estratégia de poucas palavras e de análise, ela é importante quando a pessoa se encontra nessa posição de sem saída. Muitas situações, sabe, pastor Eliane, eu vejo que não tem saída, tá? Eu tive até um exemplo, uma casa que foi restaurada, a questão de uns 2 anos atrás, ali na Rua General Osório. Era uma casa, eles chamam de casa amarela, era uma casa na qual... ela perdeu até o telhado, tá? Estava tão
ruindo, a casa foi deixada abandonada durante muito tempo, chegou a cair o telhado, caiu piso, teto, tudo, né? Não tinha nada. É um desânimo, né? Realmente dava um desânimo. Nós ali no escritório fizemos um processo, né, de buscar todas as referências sobre a casa, e a única coisa que se mantinha era a fachada. O restante ruiu tudo, né? Era um sótão, piso térreo, né, e mais um porão, né? Tudo isso ruiu. Nós fizemos um processo de análise de todos os problemas e começamos a fazer esse trabalho de restauração, de reconstituição. Na verdade, eu vejo sempre que em todos os trabalhos que a gente executa, a mão de Deus está sobre nós, né? E vai nos dirigindo, faz isso, faz aquilo, né? E nós conseguimos restaurar a casa. Hoje ela funciona, nós conseguimos, em primeiro lugar, um comprador para o imóvel, né? Com o comprador, um investidor que pudesse nos aportar valores para que a gente pudesse fazer a restauração. E a partir dessa restauração ficou um imóvel assim, ó, excepcional, sabe? É um modelo, serviu como modelo para mim mesmo, né? Para adotar em outras obras, exatamente isso. Buscar todas as situações, começar a colocar em prática, né? Colocar em ordem. Colocar em ordem, né? E aí nós começamos, né, a reforçar a estrutura, refazer as fundações, né? Reforçar, colocar uma boa estrutura, um bom piso, uma boa laje, né? E tudo isso com uma equipe competente, com pessoas nos auxiliando, a gente conseguiu assim, ó, restabelecer toda a casa. Tanto é que hoje ela é um marco ali. Tem um restaurante de massas, tem uma pizzaria, tem uma hamburgueria, né? Tudo isso está funcionando há 2 anos já, numa casa que não tinha mais nada. Né? Olha só. Então são marcos que a gente pode usar até como exemplo, claro, né, na nossa vida. Tu citou uma coisa importante, né? Uma equipe de pessoas fizeram. Exatamente. Não foi sozinho. Ninguém faz nada sozinho, né? Nós estamos juntos justamente para levar um foco. Nós temos que ter uma posição muito clara, né? No sentido de buscar pessoas capacitadas, né? Para que possam fazer a obra. Olha, então tem uma obra interna, não faça sozinho, não queira ser herói, porque vai cansar demais e pode até desistir no meio do caminho, né? Sim. Então a gente tem que buscar pessoas que sejam mais capacitadas, que, inclusive, eu diria assim, pastor, pessoas que tenham mais experiência. Com certeza. Né? Experiência, porque a partir do momento que tu é contratado para fazer uma reforma dessa magnitude, onde só tem a fachada, o resto... Se tu não tem experiência, tu com certeza ainda faria algumas falhas. Mas a experiência, porque tu já trabalhou em outras casas parecidas, então isso vai gerando, né, aquela propriedade para tomar algumas decisões e fazer algumas atitudes. Mas o problema que eu vejo às vezes, pastor, é que quando a pessoa está com uma situação difícil, ela não procura alguém experiente. Ela procura alguém que seja amigo. E o amigo nem sempre ele vai te dar as orientações, porque o amigo é amigo, ele quer o teu melhor, ele quer te poupar, né? Sim. Enquanto que se você pega uma pessoa que teve experiências, que já vivenciou talvez aquilo que você está vivendo, essa pessoa possa... E superou, né? Vivenciou e superou. Porque tem aqueles que vivenciaram, mas não conseguiram se levantar. Então, aqueles que vivenciaram e superaram podem oferecer um caminho mais assertivo, né? Com certeza. Sabe, pastora Eliane, eu sempre me lembro... cheguei a fazer teologia ali na UBRA. Né? E... durante o período do curso de teologia, a gente se deparou com vários teólogos, né? Mas um em especial me impressionou. O nome dele era Jürgen Moltmann. Tá?
Esse homem, ele foi o teólogo, né? Ele criou a teoria da esperança. Esse homem, durante o período dele de jovem, ele foi alistado no exército alemão. Ele morava em Hamburgo e ele foi o único soldado que ficou vivo. Morreram naquela batalha, na guerra, e foi num dia só, praticamente 250 mil pessoas. O exército dele, assim, né, ele era um soldado, né, raso. O exército dele foi completamente dizimado, morreram todos, e ele foi um dos poucos sobreviventes. E ele foi para um centro de triagem, como prisioneiro. E ali ele passou e começou a ter contato com um missionário, né? Eu não sei se tu conhece a história, mas é uma história assim, maravilhosa. Hoje ele é vivo ainda, é um dos teólogos de mais evidência, né? Por criar essa teoria da esperança. Tudo em volta dele era destruído, não tinha mais nada, mas com uma Bíblia, com um Antigo Testamento na mão, ele começou a vivenciar a Bíblia e aí buscar elementos, vamos supor, para que pudesse se recuperar. É uma história assim, maravilhosa. Não conhecia. Né? E esse homem, vamos supor, depois foi convidado. Ele tem hoje bastante idade, né? Mas ele foi convidado posteriormente para desenvolver até trabalhos não só na Europa, como também nos Estados Unidos. E foi uma pessoa de uma evidência assim, muito grande. E isso sempre me marcou. Estava tudo arrasado, terra arrasada, né? Mas ele teve forças, né, através da palavra de Deus, em buscar uma nova direção, né? E marcou o seu tempo, marcou a sua época. Né? Olha que linda história. Quer dizer, assim, parece, às vezes tem momentos que parece que tudo está acabado, né, professor? Que tu não consegue enxergar a esperança. O senhor falando, eu estava me lembrando de Agar no deserto. Teve um problema com a Sara, pegou grávida e saiu andando assim, sem pensar. Saiu andando, olhou para todo lado que ela via, ela só via deserto. Até que ela encontra um anjo. E o anjo pergunta para ela, para onde tu vai? Eu acho que de onde tu vem, para onde tu vai, alguma coisa assim ele pergunta. E ela diz, né, que ela ia voltando, estava voltando lá para a terra dela. E o anjo disse para ela, volta de onde tu veio. Vai lá e encara. Vai lá e encara a vida, né? Eu achei aquilo é tremendo, aquilo fala muito ao meu coração. Porque às vezes a gente está nesse momento de deserto onde a gente não enxerga nada, nem ninguém. E quando alguém, que não é o amigo, porque o amigo vai junto, vai querer ir junto, né? Diz pra ti assim, não, volta lá, encara. Pra ti isso é tão dolorido, né? Sim. Tão difícil encarar as lutas, tão difícil encarar. Apocalipse também. O apóstolo João transmite, acho que se não me engano é o capítulo 1 mesmo, ele diz, né? Olha onde tu caiu. Levanta-te. Lá onde tu caiu é que tu tem que te levantar. Exatamente. Né? Isso é tremendo. É muito difícil, né? Eu não tenho dúvida que esse fato é muito difícil, mas por outro lado, eu vejo que é onde tu tem que levantar os olhos, né? Se posicionar, né? Ver qual é o que tem do teu lado, né? Porque Deus sempre nos dá algo para multiplicar, né? Eu lembro sempre da multiplicação dos pães, né, e dos peixes, né? Sempre sai de algo. Tinha cinco pãezinhos e 2 peixes, né? É o suficiente para fazer, mas antes disso, o que nós precisamos?
Jesus deu a ordem que se assentassem em grupos, né, de 10, de 50, de 100, né, organizar tudo para acontecer um milagre. Olha só, que lindo. Então, olha, se você está vivendo hoje um momento difícil e precisa de uma reconstrução, primeira coisa, vamos aprender com Neemias, né? Neemias, ele foi e teve uma atitude de arrependimento. Sim. Uma atitude de arrependimento. E ele o errado não era ele, né, pastor? Não. Não era ele, eram os ancestrais dele. Mas quando ele toma essa posição, a Bíblia diz que ele fica 7 dias, né? Se não estou equivocado, é 7 dias. Que ele fica orando, jejuando e chorando na presença de Deus. E nesse último versículo desse capítulo, ali onde conta, né, essa posição de Neemias, ele pede perdão pelos pecados dele e pelos pecados da casa dele. Então, nessa atitude de arrependimento de Neemias, antes de tomar qualquer outra atitude. Depois ele vai, e eu acho que muito relevante que tu disseste também, poucas palavras, falando sempre com a pessoa certa. Ele olhou para o rei, que tinha maior autoridade, né? Se não me engano, Artaxerxes. O rei visualizou ele que deveria ser uma pessoa alegre, feliz, sempre encantadora. Isso é um bom detalhe. Né? E falou, mas o que houve? Por que tu tá tão semblante, tá tão triste, né? Tá para baixo, né? E aí ele falou, eu soube que a cidade, né, de Jerusalém, onde meu povo vivia, está completamente arrasada, né? E ele ficou orando e buscando até o próprio rei, né, que era o seu chefe, né, deu autorização para ele ir a Jerusalém, né, e ver. E nesse período todo, vamos supor que são mais de 1.000 quilômetros, né, ele não falou com ninguém quais são os planos, ou tinha tudo na mente dele, né, mas ele não falou para ninguém. E quando ele chegou lá, saiu à noite, pegou poucas pessoas, não disse para onde iam, e pegou só um cavalo, eu acho, para não dar alarde, né? E foi fazer o quê? Uma avaliação. Por que não foi de dia, pastor? Na realidade, para não chamar atenção, né? Vamos fazer o trabalho que eu tenho que fazer de buscar ajuda, né? Ele tem que estar muito bem firmado em todo o planejamento que eu vou fazer. Eu não posso antecipar nada, não posso retroagir. A minha postura é ir em frente, né? Eu acho que tem muita gente que os planos são frustrados porque conta para muita gente, né? Com certeza. Se nós olharmos para a maioria assim, das pessoas que nós convivemos, né? O alerta, porque infelizmente, embora até alguns sem maldade, né? O simples fato de um ciúme, de uma cobiça, algo assim, mas por que ele pode fazer e eu não posso, né? Já é o fato de começar a destruir alguns passos, né? Então, eu creio que isso é uma estratégia. Eu até diria, pastor, mais do que uma estratégia, é um princípio. Princípio, com certeza. Não conte nada da sua vida enquanto você não tiver concretizado, principalmente se for projetos e sonhos que você tem. Porque quando você começa a falar para todo mundo que tu queres fazer, tu ainda não fez. Acontece isso que o senhor disse. Os invejosos, as pessoas que não concordam contigo, já começam a lançar palavras. Mesmo numa obra, né? Antes de tu iniciar, tu deve sentar, ver se tu tem recursos suficiente para concluir, né? Isso também é outra coisa, Então, são princípios, né, que nós devemos seguir. São, né? Tantas lições, né? Você começa um projeto na tua vida, mas tu não fez... eu vou fazer uma viagem para fora do Brasil.
pega, compra a passagem, mas não fez o cálculo de quanto que vai pagar lá, 50 euros uma pizza, como acontece em alguns lugares. A pessoa não fez o cálculo, né? Então, tudo na nossa vida, a gente precisa, antes de qualquer passo, sentar, planejar, planificar, fazer o cálculo do que aquilo vai nos custar. E às vezes não é só financeiro, vai nos custar renúncias também. Também. Algumas coisas. Na verdade, eu acredito num evangelho de renúncias, porque o evangelho que não prega renúncias não é evangelho para mim. Sim. Porque a gente tem isso de Jesus, né, pastor? Nós temos que pagar o preço. Né? Ele pagou o preço por nós. Né? Sim, sim. Então, realmente nós também pegar a sua cruz e seguir. E seguir ali todo dia. Esses dias eu estava conversando com uns jovens e eu disse, olha, eu acordo todo dia de manhã, parece que eu sempre tenho que renunciar a alguma coisa. Dificilmente eu acordo e digo, hoje é o dia de conquista, vai ter uma conquista. Não. Ai, esse dia eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gostaria de fazer. E é assim, né? É uma luta diária e é um dia de cada vez. E mesmo nas nossas fraquezas, né, pastor? Sim. Quando a gente vai lá, faz a avaliação, detecta, bom, essa área aqui, esse muro aqui, ele precisa ser restaurado, senão vai ruir, né? Mesmo nas nossas fraquezas. E a gente tem que planejar como é que a gente vai vencer isso ali. Mudar hábitos, substituir coisas, né? Eu me lembro sempre dos dias para restaurar os muros. Eu tive a oportunidade de ir em 2008 para Jerusalém, e uma das coisas que eu fiquei impressionado foi ver a reconstrução dos muros, né, onde eles começaram, né, os muros que são existentes hoje, né, e toda aquele percurso que não existia grande parte dos muros, né, ele conseguiu restaurar em 52 dias. Se olhar os próprios inimigos, os que zombavam dele, né, chegaram a admitir assim, um homem normal não poderia fazer nada disso, mas com o Senhor, né, com Deus ao seu lado, vamos poder, ele restaurou aquilo lá que era eu diria assim, que seria quase que impossível aos nossos olhos, né, mas possível, tudo pode, né? Deus pode todas as coisas, né? As coisas possíveis nós fazemos, as impossíveis nós deixamos para Ele. É, né? Isso aí. E é interessante, são mais de 100 anos que o povo estava vivendo no meio dos escombros, né? E aí vai um homem, em 52 dias ele bota tudo em ordem, né? Acho que também aí nós temos outra lição, né, pastor? Que não importa quantos anos você tenha, se você tiver disposição, Deus vai fazer a obra, né? Com certeza. Nós vemos, eu tenho como uma referência, né, o próprio apóstolo Neuci, né, que quando ele iniciou o trabalho, por incrível que pareça, eu estava pertinho aqui, né, auxiliei na questão da construção do primeiro prédio, né, onde hoje é ali a escola, né, e foi uma situação assim, ó, bem complexa, né, mas ele sempre tinha estabelecer um sonho, vamos supor, né, de fazer uma estrutura, né, tanto é que ele tinha um terreno, né, começou a primeira construção, foi indo, né? E hoje a gente vê o ministério aqui, né? Uma coisa assim, ó, maravilhosa que serve de exemplo para muitos, né? Perseverança, né? Perseverança. E nesse meio tempo, né, pastor, se levantou Tobias, Sambalás e tudo que podia acontecer. Né? Mas foi restaurado, graças a Deus. Bom, nosso tempo foi sempre, eu sempre digo isso porque para mim é sempre um prazer, né, falar com o Volney. Ele é pastor, ele é arquiteto, ele é urbanista, mas é uma pessoa muito simples, que compartilha com as pessoas o seu conhecimento, compartilha com um coração gigante. Foi presidente do Conselho de Pastores. Quantos anos você foi presidente aqui, pastor? 4 anos. 4 anos como presidente dos pastores aqui da cidade de Novo Hamburgo, né? Agora, né, já está em outras atividades, passou o tempo dele, mas com certeza é uma pessoa que
nós vemos as obras de Deus a partir das mãos, do amor dele pelo reino, pela obra de Deus. Muito obrigada mesmo por esse tempo precioso que tu nos deu aqui, né? Eu que agradeço, pastor Eliane, me coloco à disposição, né? Uma das minhas alegrias, né, é compartilhar, vamos por tanto, conhecimento, como também participar da palavra de Deus, né? Então eu fico assim, maravilhado com isso e estou sempre à disposição. Muito obrigada. Até mais, gente. Até a próxima. Até mais.